A 2 rodadas do fim do campeonato, novidades na luta pela liderança do Brasileirão. O Corinthians precisava vencer hoje para se manter na ponta. O Corinthians foi a Salvador enfrentar o Vitória, que luta contra o rebaixamento. E quando o Danilo tabelou com o Ronaldo deu um passe espetacular. E o Danilo mandou a bola para a rede. Parecia que o Corinthians ia ter um domingo feliz na Bahia. Danilo, Corinthians 1-0. Só que pouco depois o Ronaldo se machucou e saiu. E mais um pouco depois pintou um pênalti pro Vitória. Olha a bola tocando na mão do Ralf. E quem bateu o pênalti? Subir, subir. Viáfara, o goleirão do Vitória, empatou a partida. O céu cair. E no segundo tempo, o Vitória poderia ter virado. O Júlio César salvou o Timão no chute cara a cara do Adailton. E depois, olha aí, que foi pênalti, foi. Igualzinho aquele a favor do Corinthians no jogo contra o Cruzeiro na semana passada. Mas o juiz Carlos Eugênio Simon não marcou. E se o Corinthians ainda teve chance de permanecer líder do campeonato, jogou pra cima. Vitória 1, Corinthians 1. Com o empate do Corinthians, o Fluminense assumiria a liderança se vencesse. O jogo era Fluminense e São Paulo. No campo, né? Porque na arquibancada era uma amizade só. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Que história é essa, rapaz? Os paulistas querendo que o São Paulo entregue o jogo? É difícil torcer contra o meu clube do coração, mas o Corinthians entregou ano passado. São Paulo hoje tem que entregar. Entrega! Entrega! Mas o Rogério Ceni não estava querendo entregar nada não, meu amigo. Como um gato. O homem fez cada defesa. O Fluminense na pressão, mas o Rogério Ceni fechando o gol. Como um gato. Só que numa dessas defesas incríveis, evitando o gol com a ponta dos dedos, a bola foi para escanteio. E quando o escanteio foi cobrado, nem Rogério Ceni conseguiu impedir a cabeçada do Gum. Gum, Fluminense 1-0. Para a felicidade dos torcedores tricolores. Não interessa se eles são do Rio de Janeiro, de São Paulo. Para ficar mais tranquilo, o Fluminense precisava de mais um gol. E no segundo tempo pintou a chance. Do Fred pro Deco. Do Deco para o Washington. Para fazer! Washington, artilheiro de tantos campeonatos. Vivendo um jejum de 13 partidas sem fazer gol. No primeiro tempo já havia tentado algumas vezes. Já tinha perdido oportunidades. Já havia até mandado a bola para a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. E de repente, no início do segundo tempo, vem a bola. Deliciosa, saborosa, dominada. O Washington matou, pensou no que fazer e... Washington. Ainda não foi dessa vez. Agora são 14 partidas de jejum. E como tudo que está ruim pode piorar, no lance seguinte o São Paulo foi ao ataque e fez o gol de empate. 1-1. Lucas Gaúcho saiu comemorando. O juiz deu o gol para ele. Mas cá entre nós, não conta para ninguém, mas o gol foi contra. Pior, foi gol contra do Gum, o cara que tinha feito o gol do Fluminense. Estaria o Fluminense desperdiçando a chance de ser campeão brasileiro? Neste lance, a história começou a mudar. Xandão fez falta no Fred e foi expulso. Pouco depois, Richarlison fez falta, xingou o juiz e também foi expulso. Aí, meu amigo, com 2 jogadores a mais, ficou fácil para o Fluminense. E quem botou o tricolor carioca na frente do placar? Conca, o herói do Fluminense. Nessa época do ano, o herói do São Paulo também. Conca, Fluminense 2-1. E olha o Conca aí mais uma vez. Rogério Ceni não segurou o chute do Conca e o Fred fez mais um pro Flu. Fred, Fluminense 3-1. E se perguntassem para o torcedor do Fluminense qual seria a chave de ouro para encerrar essa vitória, o que você acha que ele responderia? O herói do time mais uma vez, agora acertando o chutaço de longe. Conca, sempre Conca. Fluminense 4, São Paulo 1. Felicidade total nas arquibancadas de Barueri.
Com esses resultados, o Corinthians avançou só um pontinho. O Fluminense arrancou 3, chegou a 65 pontos, ultrapassou o Timão e reassumiu a liderança do campeonato. O Cruzeiro chegou aos 63 pontos e segue na cola. O Cruzeiro ganhou seus 3 pontos vencendo o Vasco. Um belo gol do Roger, um gol do Henrique, um gol do Ed Carlos. O Vasco fez um gol com o Renato Augusto. Cruzeiro 3, Vasco 1. Agora, segundo o matemático Oswald de Souza, as chances de título estão assim. Fluminense, 60%. Corinthians, 34%. E Cruzeiro, 6%. E adivinha quem também estava torcendo contra o Corinthians hoje? Olha aí os palmeirenses vibrando. Isso foi quando eles ficaram sabendo que o Corinthians estava perdendo a liderança do campeonato. Porque o jogo mesmo só interessava ao Atlético Mineiro, que fez um gol com o Diego Souza, outro com o Neto Berola e ganhou mais 3 pontinhos para fugir do rebaixamento. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0. No Rio de Janeiro também tinha faixa contra o próprio time. Queriam que o Internacional entregasse o jogo para o Botafogo, porque o Botafogo está lutando por vaga na Libertadores contra o Grêmio, o arquirrival do Inter. Respeitar o Botafogo e não tem respeito maior do que ganhar o jogo, né? Pois é. Apesar de jogar com um time misto, porque já está pensando no Campeonato Mundial, não tem mais nada a disputar no Brasileirão, o Inter mandou muito bem. O goleiro Muriel, que é o 4º goleiro, fechou o gol. E quem trombou com ele é que se deu mal. E o Inter abriu 2-0 no Botafogo. Um gol do Andrezinho e outro do Rafael Sobis. O Botafogo só conseguiu um golzinho com Antônio Carlos e perdeu. Inter 2, Botafogo 1. Uma derrota para deixar o torcedor botafoguense com muita raiva. Vamos ver como é que ficou aquela turma que está brigando para não cair para a segunda divisão. O Goiás até saiu na frente do Santos com o gol do Hernando, mas o Santos empatou com o Danilo. E aí veio o artilheiro musical. E o Neymar pediu Hoje Tem, do Exalta Samba. Aí, esse é o som para você curtir os 3 gols de Neymar na goleada do Santos por 4-1 sobre o Goiás. Resultado que sacramentou o rebaixamento do Goiás para a segunda divisão. Já o Avaí saiu da zona de rebaixamento. Um gol do Eltinho, 2 do Jefferson e o Avaí venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Agora, segundo o matemático Oswald de Souza, o risco de rebaixamento está da seguinte forma. Guarani, 98%, Vitória, 35%, Avaí, 33%, Atlético Goianiense, 31%, Atlético Mineiro, 2% e Flamengo, 1%.